Você sabe o que é SWIFT? E você entendeu também o motivo pelo qual a economia russa está literalmente derretendo? Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática como esse pacote de sanções dos aliados acabou impactando diretamente os alicerces da economia russa. No primeiro momento, após a invasão do território ucraniano pelo exército russo, os aliados não queriam praticamente se meter. Eles fizeram um pacote de sanções bem brando, escolheram algumas indústrias, algumas pessoas e algumas empresas e restringiram o acesso a crédito, a tecnologia, a novas tecnologias, restringiram os mercados. Isso é uma sanção que vai ter impacto de médio e longo prazo e não mudaria o curso desse conflito. Após a pressão internacional, a pressão do presidente Zelensky da Ucrânia, a situação começou a mudar. E aí o pacote começou a ficar muito mais pesado e as ferramentas que foram tiradas, elas impactariam direto o coração da economia russa. O primeiro é o tal do SWIFT que foi utilizado. Desconectaram os bancos russos, alguns bancos, do tal do SWIFT. Mas o que é isso? O SWIFT é como se fosse, assim, para a nossa realidade, como se fosse um PIX entre os bancos internacionais, entre os bancos. É um sistema de transações seguras entre bancos. É como se um banco ele perdesse a sua conta corrente, a sua capacidade de transmitir informação. Ele é desconectado no sistema, cai a rede, ele praticamente vai morrer. Literalmente é isso que acontece. Foi o primeiro ataque. Isso daí acaba pegando alguns bancos, gera um pânico na população russa, porque começa a ter um medo de você perder os saldos das contas correntes, começa a ter um medo que seu banco não vai ter condições de honrar os compromissos, os depósitos feitos lá em conta corrente, as aplicações. Isso já tem um impacto. Só que a cartada mais pesada é que quando você tem uma crise bancária, você tem um banco dos bancos, né? Eu até falo que é a mamãe que ajuda os filhos quando está com dificuldade financeira. Quando um banco começa a ter um problema de liquidez, falta de recursos para cumprir os compromissos, o Banco Central funciona como uma espécie de mãezona que vai lá e libera uma grana, libera um crédito para os bancos não quebrarem de uma vez e começar uma quebra sistemática, um banco começar a impactar e quebrar os bancos vizinhos. Só que aí veio a cartada principal. Restringiram as contas, o acesso às reservas internacionais da Rússia, do Banco Central da Rússia. E aí tem que lembrar uma coisa, desde 2014 o Putin ele vem acumulando reservas internacionais para um momento como esse, um momento em que ele tivesse algum conflito internacional, ele utilizaria essas reservas para suprir as demandas de determinado setor econômico, de uma indústria e também socorrer o sistema financeiro russo. A gente tem que lembrar que a Rússia teve uma crise muito pesada lá em 97, 98, chamada de crise russa, uma crise especulativa. Então o Banco Central é uma espécie de bombeiro na hora que você precisa e na hora que está acontecendo um incêndio muito grave. Quando você corta as reservas internacionais, o acesso às reservas internacionais, aí você ferra tudo. Porque quem te socorreria não tem acesso à própria conta. Quer dizer, ele não tem recurso nenhum e tudo aquilo que o Putin fez não serve para nada. Literalmente não serve para nada. E aí começa o colapso que começou durante o fim de semana. As pessoas começam a desconfiar que o sistema não se sustenta, que o sistema já está com uma espécie de default, uma falência, bancos já estão quebrados tecnicamente, porque as pessoas começam a buscar sacar os seus saldos dos bancos e tecnicamente todo banco já é falido. Para cada, às vezes, dependendo do país, vamos pegar aqui no Brasil, para cada R$ 8, R$ 9 que existem em saldo de conta corrente, eu tenho lá R$ 1 de reserva real. Se 20% dos clientes de um banco aqui no Brasil vão tentar sacar esse dinheiro, o banco quebra, porque ele não tem reserva, ele tem que ser socorrido, tem que ter um acesso à liquidez. E as pessoas começaram a ficar com medo lá na Rússia, começaram a fazer grandes filas, buscarem os seus recursos, e aí começou a faltar dinheiro nos caixas, os bancos começam a ter dificuldade de disponibilizar numerário, gera uma crise, gera uma possibilidade de inflação, uma desvalorização da moeda, uma fuga de capitais, as pessoas começam a querer buscar moeda forte, dólar, euro, ouro, e aí a economia começa a se desarticular e vira um colapso. Resultado prático de hoje, as bolsas da Rússia não abriram, as bolsas que negociam as ações das empresas russas não abriu nessa segunda-feira, já foi anunciado que não vai abrir amanhã, porque vai ser um caos e muitas empresas podem quebrar ali amanhã ou perder 75%, 80% do valor de mercado pela desconfiança da sustentabilidade da economia russa. Esse é o primeiro fator.
O rublo já perdeu 30% do valor. Imagina seu patrimônio, do nada assim, perder 30% do valor. Imagina o desespero das pessoas que não conseguem nem sacar o dinheiro e comprar um outro ativo para se proteger da inflação. Essa é uma situação. E o que pode também acontecer daqui para frente é que essas restrições que o governo russo já está fazendo, já está restringindo que as pessoas, está obrigando as empresas a venderem os seus ativos em dólares, não autoriza mais as pessoas que queiram resgatar, quem investiu em títulos russos, resgatarem esses recursos que foram investidos no passado. Ele está criando uma série de restrições, porque se ele afrouxar, as pessoas vão querer se livrar do rublo, vão querer buscar moedas fortes, vão querer fugir desse problema inflacionário que vai surgir e pode começar uma quebra sistêmica de bancos, aí é o caos total. E essa situação a gente está percebendo. Um dos maiores bancos russos que operam na Europa, agora deixa eu lembrar o nome, é o Sberbank, eu não vou recordar o nome agora, ele é negociado também na Bolsa de Londres. Hoje ele teve uma desvalorização de 75% do seu valor de mercado e tecnicamente ele é um banco quebrado. Até a comunidade europeia, o Banco Central Europeu já está falando que esse é um banco literalmente que é um banco que já está liquidado e que praticamente todo mundo tem recursos lá, esse recurso vai estar zerado. Uma outra situação, o Putin acreditava que ele ia receber suporte de fundos, suporte de recursos chineses, fundos soberanos, e está todo mundo agora fechando as portas. A gente está percebendo que os principais fundos internacionais estão retirando seus investimentos da Rússia. A British Petroleum, que é a BP, maior investidora no mercado russo, está vendendo todos os seus ativos na Rússia, são mais de 25 bilhões de dólares. A gente está percebendo também que está tendo uma restrição de acesso a crédito para as instituições russas. Ninguém quer colocar os seus ativos em um país que está com uma situação de conflito bélico. Os seguros para operações financeiras também está ficando muito caro. Então, assim, está chegando numa situação de desmoronamento total da economia russa. Então, a gente vai acompanhar nos próximos dias, mas um resumo bem é isso. As etapas acabaram surtindo efeito. O efeito de curto prazo foi a partir do momento da retirada de bancos do SWIFT, gerou pânico, e a retirada do Banco Central russo da capacidade de auxiliar um sistema que pode colapsar. E aí isso acaba espalhando para outros mercados, o mercado de ativos, o mercado de câmbio, gera uma desvalorização da moeda, uma possibilidade de inflação, e isso é uma estratégia que você gera insatisfação à população local para pressionar o seu autocrata do momento, como já aconteceu em outros momentos da história. Resumindo, é isso, tá? Eu achei que seria um vídeo bem curtinho, mas se você ficou com alguma dúvida, pode mandar uma pergunta aqui, uma mensagem, depois eu vou tentar fazer mais vídeos explicando sobre esses mecanismos. São mecanismos econômicos sendo utilizados durante um conflito bélico e que estão tendo um impacto muito direto no país agressor nesse momento, que no caso é a Rússia. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.